Olá pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, eu decidi gravar vídeos e gravar vídeos agora com mais frequência, porque Deus tocou no meu coração e disse que o meu testemunho, a superação, tudo o que eu passei, o que aconteceu comigo, pode ser um grande incentivo para que outras pessoas que também têm passado por problemas se transformem e tenham um processo de autocura. A base é essa, porém hoje a gente vai falar baseado em uma pergunta que tem sido muito recente na minha vida. Várias pessoas perguntam: Laisla, você formou enfermeira, você não vai trabalhar com enfermagem, não? Então, gente, bom, para quem não sabe, eu sou enfermeira e também sou terapeuta integrativa. Mas aí é que tá a grande questão na minha vida. Eu fiz enfermagem para ser acupunturista, para ser terapeuta integrativa. Hoje eu estou me pós-graduando em acupuntura. Também sou consteladora sistêmica e terapeuta reikiana. E aí, como eu já entrei na enfermagem com a cabeça de empreender, com a cabeça de ser terapeuta, eu sempre trilhei esse caminho desde a graduação. Por quê, gente? Porque a palavra terapia, ela vem de um grego antigo, que quer dizer cuidar, quer dizer tratar, quer dizer melhorar, restabelecer um equilíbrio. É uma questão que eu sempre pensei, desde quando eu entrei na graduação, é o seguinte: eu prefiro lidar com as questões sutis e evitar que a doença chegue no corpo do que tratar uma doença já instalada. Então eu trabalho com a promoção de saúde, que é uma área muito importante, e com o passar do tempo a gente vai perceber que cada vez mais vai ficar importante, porque é muito melhor você ter saúde do que precisar tratar e lidar com a doença, não é mesmo? Pois então, por isso, desde os meus 17 anos de idade, eu resolvi ser terapeuta integrativa. Mas o que é terapia integrativa, Laisla? Bom, terapia integrativa se trata de várias práticas que são focadas em restaurar o seu equilíbrio espiritual, mental e físico. A enfermagem também é denominada como a arte de cuidar, ou seja, por mais que não é rotineiro e costume da sociedade ver uma enfermeira empreender, ter seu próprio consultório e atender dentro das terapias, isso não é uma prática atual, é uma questão assim bem antiga e é completamente correlacionado à terapia, que é o cuidar, com a enfermagem, que é a ciência do cuidar. Então, eu tenho muita aptidão para tratar essas questões de uma maneira íntegra. Eu não consigo ver um ser humano com um corpo apenas, não. Eu sei que aquele ser humano tem suas questões biopsicossociais, ou seja, ele é inserido em uma sociedade, ele é inserido em uma família, ele é inserido em um sistema de trabalho. Então é sistema dentro de sistema, dentro de sistema, dentro de sistema, e aflora em um ser humano. E esses sistemas, eles não são construídos iguais para ninguém, cada um passa por suas próprias experiências. Então não existe um modelo adequado de tratamento que vai caber para todo mundo. Não. Dentro da terapia integrativa, a gente vai analisar cada um dos fatores e vai ter um tratamento melhor e mais específico para você, é específico seu. Então, desde a alimentação, aos exercícios, a prática diária de meditação, a espiritualidade, a convivência com seus familiares e com a sociedade em torno, tudo isso é contado dentro da terapia integrativa. Nós que somos terapeutas integrativos, a gente trabalha na base da autocura, autoconhecimento e autocura. Por quê? Porque existe uma frase que fala assim: conhece-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo e transforma-te a ti mesmo.
Ou seja, através do autoconhecimento, você vai conseguir o domínio de suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos e, consequentemente, também o domínio do seu corpo físico. Você vai se transformar a partir desse conhecimento que você adquiriu. Por quê? Porque você vai passar a saber. Por um exemplo, porque todos os processos são naturais, gente. A ira, por exemplo, é um processo natural também. Então, às vezes, eu saio do controle, eu tenho ira. Eu vou trabalhar no autoconhecimento, eu vou saber o que, por quê, como, quando. Vou aceitar, vou dominar esse sentimento e a partir daí vou me transformar em uma pessoa mais tranquila, mais paciente, mais sensata. E essa é uma das áreas da transformação. Na verdade, a terapia integrativa e o autoconhecimento trabalha amplamente transformando toda a sua vida. A constelação familiar mesmo, que é uma das terapias que eu trabalho, ela transforma profundamente, lida com questões do inconsciente e transforma, inclusive, para as próximas gerações que virão. O que é um movimento assim maravilhoso, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês lá na frente, tá bom? Nós consideramos que o corpo é uma manifestação do sutil, ou seja, qualquer doença, qualquer desequilíbrio, ele começa a se manifestar no sutil. E o que é o sutil? O sutil são os pensamentos, são as emoções, são os sentimentos, são os desejos, são os vícios, são as questões mais sutis que, se não olhadas, se não vistas, elas vão se manifestar no seu corpo de alguma maneira. O que a gente chama muito de psicossomatização. Hoje já é comprovado cientificamente a psicossomatização e por isso existem tantas pessoas ampliando o olhar e olhando com mais carinho para a terapia integrativa. Porque ela é capaz de transformar antes de você ficar doente. Por exemplo, a acupuntura. A acupuntura, ela vai lá e coloca uma agulhinha, o acupunturista coloca uma agulhinha em alguma parte determinada do seu corpo que é correlacionada a um chakra. Esse chakra foi bloqueado por N motivos que pode acontecer e quando você coloca aquela agulha ali, toda a energia do seu corpo vai mais voltada para aquele lugar, para aquele ambiente, volta ao equilíbrio, ressarce, né, o que tiver em deficiência ou tira o que tiver em exagero. E com esse equilíbrio, você não manifesta uma dor, você não manifesta um nódulo, você não manifesta uma gastrite, você não manifesta um nódulo na garganta, que parece que você vai engolir, enfim. Na constelação familiar, se trata da mesma coisa, só que a gente não trata nesse segundo corpo, que é o corpo astral, que a gente chama que é um corpo onde tem os chakras. Não. A gente trata o corpo emocional, que também é um corpo da gente que tem que ser olhado com muita atenção. Às vezes, houve alguns traumas no passado que foi correlacionado a você, ou não, pode ter sido correlacionado a algum antepassado. E isso criou uma memória forte, que vai levar geração por geração por geração, através do próprio DNA. E as pessoas passam a repetir os padrões por conta de um trauma que aconteceu. Quando na constelação familiar, a gente amorosamente olha para essa questão que aconteceu, coloca em ordem, as questões emocionais também se apaziguam. E a gente sabe que, como todos os corpos são interligados, não tem como você estar em conflito emocional e estar bem fisicamente ou mentalmente. Enfim, é preciso ter um equilíbrio entre as coisas para que a gente funcione 100%. E é isso que a terapia integrativa busca. Inclusive, através da alimentação, através do exercício físico, mas não só, a gente trata todos os corpos. Na medicina chinesa, por exemplo, a gente considera que cada emoção, cada sentimento pode afetar diretamente um órgão. Então, por exemplo, o ódio pode afetar o seu coração e você ter um infarto e a causa ser um sentimento ruim, que é o ódio. O câncer,
O que é o câncer? Se não mais que uma célula egoísta que acha que sabe o que é melhor para o corpo inteiro e resolve fazer. Então, o câncer é um reflexo do egoísmo. O pulmão é afetado pela tristeza. Excesso de tristeza leva a um colapso pulmonar. A raiva afeta o fígado. A euforia também afeta o coração. Quando você está feliz demais, também pode ser que você tenha problemas cardíacos. Então é assim, são vários outros sentimentos. Tem o medo, que afeta os rins, enfim, tem vários outros. Eu não vou falar aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas é diretamente correlacionado a levar ao adoecimento. Então não adianta a gente pensar que é só alimentação, que é só o exercício físico ou meditar. Não, tem que haver uma mudança interna, de fora para dentro, de acordo com o que é melhor para cada um. E isso a gente só pode ver fazendo as avaliações, conversando sobre todo o seu passado, sobre o que aconteceu na sua vida, o que aconteceu na sua história, na história dos que vieram antes, para então a gente traçar o melhor tratamento. Os filósofos antigos tinham dizer que era assim: onde habita a luz, não há lugar para a escuridão, e vice-versa. Bom, por quê? Alegoricamente isso quer dizer o quê? Quer dizer assim, se eu tô com a minha mente cheia de pensamentos, sentimentos ruins, estou emaranhada numa situação ruim, onde parece que já não tem mais saída, tá tudo escuro, tá na sombra. Se por um momento eu vou lá, pego uma música que vai me trazer uma sensação boa, trago uma pessoa, converso com uma amiga que vai me trazer uma sensação boa, procura terapeuta que vai me lembrar de sensações e momentos bons. Enfim, relembrar algo que te traga satisfação, alguém que te fez muito bem, que tem uma índole maravilhosa. Isso é um pensamento que a gente chama de luz. E esse pensamento, ele afasta todas as sombras. Por isso que dois pensamentos não coabitam no mesmo lugar. E por isso que é tão importante. Algumas pessoas, eu percebo principalmente quando a gente começa o tratamento, elas não têm nem consciência ainda do que pensam durante um dia, do que passa em sua mente. E assim, é todo um processo, por isso que eu digo, é um processo de construção de autoconhecimento, autotransformação e autocura. Eu dou as ferramentas, eu mostro o caminho, mas é a pessoa que vai mudar e vai fazer com que as ferramentas funcionem dentro da vida dela. Se ela não quiser também, tudo bem, ela não vai usar as ferramentas e não vai ter nenhuma mudança. Por isso também é tão importante ter um grupo de apoio, porque às vezes o momento ruim chega, a crise chega, independente da gente tentar se manter sempre em estados elevados, em pensamentos de luz. Então, o que acontece? Nesse momento é interessante você ter um grupo de apoio. A gente mesmo tem um grupo no WhatsApp, se vocês quiserem, fiquem à vontade para participar. Lá a gente compartilha mensagens de autoconhecimento, de pensamentos positivos, sobre o reino de Deus também, que é o que guia o nosso trabalho, principalmente, são as leis divinas. E aí, quando você estiver em um momento cabisbaixo, em um momento difícil, procure o seu grupo de apoio. Procure o WhatsApp que vai te mandar uma mensagem boa, que vai trazer alguma ideia de luz e afastar todas aquelas sombras do seu pensamento. E aí você vai se sentir uma pessoa melhor. A ideia é que a gente mantenha sempre a mente em estado de pura luz. Pura luz o quê? Pensando positivo, pensando que vai dar certo, pensando que quer o bem para o outro, abençoando, enfim. Conversando com Deus, manter-se em estado de alegria, porque a escuridão ela também domina e é nesses momentos que a gente fica mais fraco. Então pronto, conte com sua rede de apoio, olhe coisas positivas, não assista jornal, tira da sua vida essas notícias ruins, segue páginas, tira aquele pessoal que bota notícia ruim no Instagram e segue uma página de pensamento positivo, de frequência vibracional.
Enfim, mude, vai mudando aos poucos, vai se observando, vai vendo. E se você acha que necessita de mais ajuda e precisa se autoconhecer melhor, conhecer mais sobre a sua história, conhecer sobre o seu inconsciente, me procura, eu estou aqui disponível, tá bom? Então, pessoal, o autoconhecimento, ele é feito por etapas. Primeiro você passa a perceber seus próprios pensamentos, depois você passa a pensamentos, sentimentos, emoções, enfim. Depois você passa a controlá-los, ou seja, você domina-te a ti mesmo e passa a virar dono de si. Não deixa mais que as situações exteriores influenciem o seu estado de equilíbrio natural como um todo. Você passa a adoecer menos. E aí você vai também passar para uma nova etapa, que é observar isso até mesmo dentro dos sonhos. Porque durante os sonhos também existe criação. Nossa mente cria o tempo todo. Tá pensando, tá criando. Tá pensando, tá criando. Demora mais tempo, menos tempo, mas aquilo se materializa para você. Porque a gente tem esse poder de criação. Isso aí é divino, foi deixado por Deus. Nós somos filhos do grande Deus. Nós somos pequenos deuses, digamos assim. E aí, quando você passa a observar, até mesmo dentro dos seus sonhos, o negativo não te pega mais, a doença não te pega mais, ficar gordo não vai te pegar mais, a depressão não vai te pegar mais. E se acontecer alguma tragédia na sua vida, ela pode até te pegar, mas você vai conseguir sair, porque você já sabe o caminho, você sabe o caminho de retorno para si mesmo. Existem muitas questões que às vezes tiram a gente do nosso centro, do nosso eixo, a gente esquece até mesmo quem a gente é. Mas se você dominar a ti mesmo, você sempre vai lembrar de como voltar. E isso é que é importante, entendeu? Aprender como entrar nesse estado de equilíbrio físico, mental, espiritual, saúde. Isso é saúde e é isso que eu trabalho. E eu me orgulho muito, porque dentro da enfermagem, para mim, e dentro da medicina, não existe área mais linda do que a promoção de saúde. Ensinar você a ser saudável é muito melhor do que te vender uma pílula mágica paliativa. Mas, claro, a medicina alopática também tem o seu lugar. Se a doença já está instalada, é lá que você deve se tratar. Porque você já está com manifestação física, você já está no último estágio, a gente considera como último estágio. Então, o seu lugar realmente é lá e a gente complementa aqui. Mas se você está começando um processo, se você tem traumas do passado, se você tem crenças que te prendem, se você repete padrões e não sabe por que está repetindo, se você come e não está entendendo por que tem que comer tanto, enfim, tudo isso você pode olhar aqui na terapia integrativa. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com isso, muito orgulho de desde muito nova, 17 anos de idade, ter escolhido isso para minha vida. Eu faço com muito amor, porque eu faço a velha arte de curar a alma e, consequentemente, seu corpo se cura. Eu agradeço a todos vocês que assistiram. Vocês, por favor, se inscrevam, curte, compartilha, mandem suas dúvidas. Eu estou aqui disponível para ajudar. E se vocês precisarem de atendimento, também de iniciar esse processo de autoconhecimento e autocura, fiquem à vontade para me procurar, tá bom? Gratidão.